Eu queria também parabenizar o Rui, Gustavo, Marília, todo o pessoal que faz o Apoena, por ter levado avante a ideia mesmo do Nietzsche Schopenhauer. Eu participei das 3 primeiras edições e pude participar mais ativamente como organizador. E, pela primeira vez, estou sendo convidado e agradeço enormemente o convite e poder retornar à Fortaleza, rever tantos amigos. Eu queria fazer uma menção especial aos bolsistas do PET de Filosofia da UFC, que também vinham participando desde o primeiro e que, através do novo tutor, o professor Custódio, eles continuam dando apoio, adesão ao projeto Nietzsche Schopenhauer, e acredito que o professor Custódio também está dando um apoio muito grande. Eu fiquei muito feliz com a escolha do tema do Apoena, de ter incorporado um pouco nas discussões que vinham sendo feitas em torno desse eixo Nietzsche-Schopenhauer, mas não somente isso, com a inclusão dessa tentativa de pensar a cosmologia, ou algo como a natureza, ou problemas ecológicos e tal. E o que me veio, eu que não sou nenhum especialista nem em Nietzsche, nem em Schopenhauer, não sou especialista em nada, na verdade, o que me veio à mente foi exatamente trazer um pouco daquilo com o qual, nos últimos tempos, eu tenho me engajado e tenho me envolvido mais, aquilo que tem provocado mais a minha imaginação filosófica, tem me inquietado, não só como filósofo, mas também como cidadão desse país, que é o encontro com a antropologia brasileira, o encontro com essa antropologia ameríndia, especialmente com a obra do professor Eduardo Viveira de Castro. E, então, me ocorreu exatamente mostrar como essa antropologia ameríndia e a metafísica, que está pressuposta nessa antropologia ameríndia, que o Viveiro chamou de metafísicas canibais, ela meio que se opõe às nossas concepções metafísicas mais arraigadas e, sobretudo, no caso da ética da compaixão, que advém da metafísica do Schopenhauer, como a ideia das metafísicas canibais é muito oposta e contraintuitivamente oposta à ideia de uma compaixão, porque o canibal é aquele que come o mesmo, né? Que come o seu semelhante, vamos dizer. E talvez na história do pensamento ocidental, a figura do canibal é essa figura de um monstro mais terrível, né? Nós temos um colega na Universidade Federal Fluminense, o professor Danilo Marcondes, que faz um estudo sobre o ceticismo no início da modernidade, analisando um pouco, partindo um pouco daquele capítulo que o Montaigne tem nos ensaios sobre o impacto que ele sofreu ao ver os tupinambás, né? Ele conheceu um casal de tupinambás e descreve ali nos ensaios, tem um capítulo intitulado exatamente Os Canibais, e o Danilo tem uma pesquisa sobre de que forma a descoberta desse suposto novo mundo, desses povos exóticos, reforçou alguns argumentos céticos no início dessa modernidade europeia, né? E acho uma pesquisa extremamente interessante. Eu resolvi um pouco tentar alargar essa pesquisa do professor Danilo, supondo que, né, não conheço quais serão os resultados dele, mas supondo que essa figura do selvagem, que está aí no começo desse pensamento moderno europeu, já que a modernidade vai coincidir exatamente com a expansão europeia e vai coincidir com esse domínio sobre os povos ameríndios, isso vai caracterizar essa expansão econômica, essa expansão política, essa expansão, inclusive, de formação de uma hegemonia ideológica, quer dizer, toda a ideologia do progresso, a ideologia do iluminismo, a meu ver, é impensável sem esse confronto com as sociedades não modernas e não ocidentais. Então, eu resolvi alargar um pouco mais essa pesquisa e ver como a figura do selvagem, e digo aqui selvagem sem nenhuma carga pejorativa, pelo contrário, acho que só para usar essa classificação. O pensamento ocidental chamou de selvagem esses povos não ocidentais, não modernos, com um tipo de, talvez com ausência de racionalidade. Eu vou chegar a caracterizar isso no meu texto. Então, eu tento alargar, quer dizer, o meu horizonte hoje de pesquisa é tentar alargar essa presença e ausência do selvagem no pensamento ocidental moderno, até contemporâneo, e acreditando que há um diálogo não explicitado da filosofia europeia
com essa figura do selvagem. Ela aparece, por exemplo, quando Hobbes descreve o estado de natureza, ele se refere àqueles povos da América, aqueles ameríndios, o estado de natureza do Locke, sabidamente em Rousseau, em Voltaire. Quer dizer, há idealizações dessa figura do selvagem, há um certo diálogo com esse selvagem, um diálogo do qual o selvagem ele é construída essa alteridade. E a minha desconfiança é que não só esse embate com o selvagem, que não é um embate só teórico, obviamente, é um embate de dominação, é um embate de expansão de um projeto civilizacional europeu para povos e continentes que não tinham, tinham outras formas de vida, tinham outras formas de pensar, tinham outras formas de se relacionar com o mundo, entre si, com a natureza. Quer dizer, mas não se trata só de um embate teórico, mas a gente, na filosofia, tenta compreender esses embates teóricos. A minha desconfiança é que essa presença ausente do selvagem no pensamento europeu, como aquilo que é o limite, ou aquela alteridade mais radical a esse pensamento, em um determinado momento, sobretudo no final do século XIX, esse selvagem começa a implodir a racionalidade europeia, né? Essa racionalidade que tenta se afirmar no século XVII com os sistemas racionalistas, né? A metafísica mais ciência objetiva, essa racionalidade que, na passagem do século XVIII para o XIX, ela se abre para um tipo de racionalidade de progresso, tentando incorporar a história dentro de esquemas objetivos de racionalidade. Mas essa racionalidade começa a implodir mesmo no movimento contra-iluminista do século XIX, do qual possivelmente Nietzsche é uma figura central, e me parece que essa presença do selvagem aí ela é sempre quase que um argumento, ou pelo menos aquilo que incomoda e vai apontar os limites desse pensamento. Eu acho estranho, quer dizer, acho interessante, eu estranho ao mesmo tempo que a filosofia francesa, em um determinado momento, começasse a desenvolver essa preocupação sobre a alteridade, né? A questão do outro em Levinas, a questão do outro em Derrida, e, quer dizer, quem é esse outro, né? Aparece aí de uma forma muito indeterminada, né? O outro enquanto tal, ou o grande outro, coisa desse tipo, e me parece ainda uma forma de sobrevivência desse tipo de filosofia eurocêntrica, e acredito que no pensamento Viveiros a gente tem, pela primeira vez, uma tentativa desse outro assumir uma forma concreta, mostrar como ele pensa de fato, quer dizer, uma tentativa de tradução de um determinado pensamento. Falar em tradução, interpretação, teorização é extremamente complicado. Mas no Viveiros a gente tem a tentativa de mostrar o que é esse outro e o que de fato ele pensa, qual é a sua metafísica alternativa, e não simplesmente construir essa visão eurocêntrica do outro e possivelmente levando a uma ética multiculturalista, né? Quer dizer, o estágio último da racionalidade ocidental em relação a isso, com certas preocupações ecológicas, né? Então é isso. Se trata de como aqui, tanto o Leandro como o Jair, como o Jarley, fizeram exposições muito mais competentes sobre metafísica e a ética em Schopenhauer, eu resolvi ir para o que realmente em que eu posso contribuir nesse debate, dado que o tempo também não é muito longo. Então, pensem que, de alguma forma, Schopenhauer estaria aqui como um interlocutor, mas, de fato, me parece ser toda a metafísica ocidental que aparece aqui numa interlocução ou numa oposição ao que o Viveiros apresenta como sendo metafísicas canibais, qual da espécie humana enquanto tal. Para o perspectivismo ameríndio, não se trata disso, né? Ele é uma estrutura intelectual que contém uma teoria de sua própria descrição pela antropologia. E aí, para o Eduardo, uma certa superioridade do ponto de vista indígena em relação ao ponto de vista da antropologia ocidental. Ou seja, através do perspectivismo ameríndio, você consegue entender por que o ponto de vista selvagem, ou a posição selvagem, é tratada de forma exótica pela antropologia ocidental. O perspectivismo e o multinaturalismo ameríndio constituem uma outra antropologia e, obviamente, uma outra metafísica. O
contato com essa outra metafísica não significa somente que a gente vai... Não implica somente em ampliar nossa tipologia de sistemas metafísicos, exercício pelo qual eu posso ver a minha própria cultura como algo estranho a mim mesmo. Né? Então, optar epistemologicamente pelo lugar da heterotopia ou pelo lugar da exceção, ao invés do lugar da norma e da regra, me possibilita ver essa minha cultura como estranha a mim mesmo, porque toda a antropologia ela se constituiu, como vocês sabem, dentro de um contexto extremamente imperialista da Europa do século XIX. Na verdade, a antropologia vem se constituindo nos 500 anos, né? Mas a antropologia, como ciência declarada, ela se constitui aí dentro desse contexto imperialista. Os primeiros antropólogos, na verdade, eles eram os administradores das colônias, que faziam questionários e mandavam esses questionários para o Estado europeu, e os professores e os teóricos de gabinete se apropriavam desses questionários e faziam ali suas teorias. Né? Malinowski é considerado um grande da antropologia porque ele resolveu parar com a antropologia de gabinete e fazer aquela participação observante e ir lá conviver com esses povos exóticos. Mas o que é interessante exatamente nessa história toda é exatamente a gente poder colocar aquilo que nos é mais familiar em questão. Assim, a primeira consideração preliminar deve nos prevenir e fazer pensar sobre o erro básico de negar ao selvagem, ao indígena, capacidade teórica. Trata-se muito mais aqui de contra-analisar nosso conceito mesmo de teoria, baseado, sobretudo, na ideia de que teorias são exclusivamente sistemas de sentenças ou sistemas de juízos, né? A nossa ideia de que todo conhecimento é um conhecimento do tipo proposicional e organizado proposicionalmente. Se trata, então, de pôr em questão se essa ideia ou esse paradigma de teoria como sistema proposicional, se ele não é, de fato, algo extremamente limitado. Diante disso, dessa ideia de conhecimento como sistema de proposições, o selvagem seria caracterizado pela falta, ele seria privativo, ele seria não moderno, não letrado, não doutrinal, e teria uma série de outras ausências constitutivas. Sobretudo, seria um não teórico, seria somente um prático. Né? Uma das definições correntes da antropologia é que o antropólogo é aquele que reflete teoricamente sobre as práticas dos povos indígenas ou dos povos selvagens. Né? Assim, a tarefa da antropologia multiculturalista seria interpretar e teorizar sobre as práticas dos indígenas. Os indígenas são práticos, a antropologia é teórica. Essas práticas indígenas seriam contextuais, dependentes de sua transmissão e circulação restritas, enquanto a teoria antropológica ocidental, científica, possui a milagrosa capacidade de ser universalizável. Eduardo Viveiros não contesta a tese da não proposicionalidade intrínseca do pensamento não doméstico, nem pretende afirmar o direito dos selvagens a uma racionalidade que eles nunca reivindicaram. O projeto do pensamento selvagem deve ser compreendido como tentativa de esboçar uma outra imagem do pensamento, e não uma outra imagem do selvagem. O que o projeto do pensamento selvagem, né, projeto que remonta a Lévi-Strauss, contesta, é a ideia implícita segundo a qual a proposição deve continuar sendo o protótipo do enunciado racional, ou daquilo que a gente entende por teoria, e o núcleo atômico intransponível das nossas formulações teóricas, ou da nossa ideia mesmo de saber e de conhecimento. Assim, trata-se aqui da dificuldade de lidar com esses outros sem conceitos. Trata-se também de rever o nosso conceito de conceito, tradicionalmente pensado como uma operação de subsunção do particular ao universal, como um movimento essencialmente classificatório e um movimento de abstração. A teoria indígena, do perspectivismo e do multinaturalismo, emerge de uma comparação implícita entre as maneiras pelas quais os diversos modos da corporalidade fazem naturalmente a experiência do mundo enquanto multiplicidade afetiva. Trata-se aqui de uma antropologia reversa, pois a nossa etnoantropologia, segundo Viveiros de Castro,
procede através da comparação explícita entre as maneiras pelas quais os diferentes tipos de mentalidades se representam culturalmente o mundo, posto como unidade originária de suas diferentes versões conceituais. Toda experiência de um outro pensamento é uma experiência sobre o nosso próprio pensamento. É nesse sentido que a antropologia ameríndia assume aquilo que hoje vem se falando muito na antropologia, até brincadeira, porque a filosofia é cheia de viradas, né? Virada linguística, virada pragmática, virada não sei o quê. Está se falando na virada ontológica também na antropologia, mas se fala hoje dentro da antropologia de uma virada indígena na antropologia, né? Quer dizer, entendido assim, não se trata mais de teorizar sobre o índio como um objeto, mas fazer esse índio... trazer esse índio como aquele que... trazer essa antropologia indígena à tona. Né? Então, o que é esse tour? Né? E esse tour se põe a caminho de uma tarefa teórico e prática, que Viveiros resume como uma tarefa de descolonização do pensamento e de nos fornecer a nós mesmos uma imagem onde nós não nos reconheçamos. Há uma experiência de estranhamento que a antropologia acha necessária como experiência de conhecimento, né? O fornecimento dessa imagem da qual nós não conseguimos nos identificar. Por um lado, a antropologia ameríndia pretende a desexotização do selvagem, produzindo, ao mesmo tempo, a exotização da antropologia ocidental e do pensamento ocidental. Bom, isso aqui seria um tipo de consideração preliminar. Não se trata aí de nenhuma ingenuidade, quer dizer, não se trata de fazer antropologia à la Disney, não se trata de nenhum tipo de retorno a formas de vidas consideradas boas, éticas, morais, não se trata disso. Se trata de que, no confronto com esse pensamento indígena, você descobre ali uma articulação do tipo teórico conceitual, que não é redutível à nossa articulação teórico-conceitual, não é tradutível simplesmente na nossa articulação teórico-conceitual, o que nos leva ao Viveiros, que nos leva à necessidade de ampliar as nossas articulações teórico-conceituais. E o Eduardo Viveiros acha que isso, de alguma forma, na filosofia está sendo feito isso, por essa escola do realismo especulativo, que tenta, de alguma maneira, se apoiando em Leibniz ou em Nietzsche, Whitehead ou em Deleuze, tentam formular conceitos que vão para além, ou pelo menos tentam ampliar as nossas noções tradicionais de teoria e os nossos pressupostos de racionalidade mais básicos dentro do pensamento ocidental. Se a gente continuar a usar essa dicotomia ou esses termos, a gente tem que fazê-lo de uma forma crítica. Eu estou até pedindo licença aqui à Ada, né, para poder usar sujeito, objeto, pressupondo que a gente está fazendo isso de uma forma não ingênua. Né? Cada um de nós está fazendo de uma forma já um pouco mais crítica. Assim também, para a maioria de dualismos decorrentes de nossa matriz metafísica ocidental, tais como universal particular, objetivo, subjetivo, imanência, transcendência, corpo e espírito, e, muito mais recentemente, o que tem sido muito discutido no grupo do Eduardo Viveiros, a questão da animalidade e da humanidade. Essa distinção clássica, tradicional, aristotélica, do homem, entre o homem e o animal. E aí é preciso fazer um grande elogio ao Agamben, que provocou essa discussão no livro Homem e Animal Aberto, que eu não li, mas o Cláudio já leu, mas que tem sido bastante discutido por um grupo da PUC no Rio de Janeiro, e que o Agamben vai traçar uma genealogia dessa distinção entre homem e animal e mostrando como ela se apresenta em diversos pensadores da nossa tradição ocidental, incluindo Nietzsche como um autor que teria caído também nessas distinções entre homem e animal, e sem poder sair das aporias que essa distinção implica. Né? Por isso, Viveiros adotou a expressão multinaturalismo para dar conta desse traço distintivo do pensamento ameríndio, em contraposição às cosmologias multiculturalistas da modernidade eurocêntrica. Enquanto multiculturalismo, se eu falar em eurocêntrico e europeu, eu sei que isso fere muito a sensibilidade da maioria dos filósofos brasileiros, que acham que a filosofia é algo universal e não tem como territorializar.
mas eu estou meio que me apropriando de como o Eduardo Viveiros fala. Ele data, ele endereça o pensamento, ele territorializa esse pensamento como sendo um pensamento de alguém situado, de alguém com interesse, ou seja, não tem uma visão de uma filosofia muito desinteressada, ou que não há relações de poder, ou que não haja relações políticas. Pelo contrário, ele acha que o que a cosmologia ameríndia nos ensina é que nós vivemos numa espécie de metafísica política, nós vivemos numa espécie de ontologia política, de relações sociais com tudo, inclusive com a natureza. Nós vivemos negociando com a natureza, se a gente pode chamar de natureza, negociando com os outros, com outros pontos de vista e com outras vestes, nós negociamos com eles aquilo que a gente pode comer, que a gente não pode comer, quantos de nós pode ser comido, né? Quer dizer, as práticas xamânicas são práticas de negociação transespecíficas. Então, eu só peço desculpas se eu ficar usando esse eurocêntrico, não estou fazendo aqui nenhum tipo de manifesto e tal. Não que eu ache ruim, eu até gostaria mesmo, mas talvez não seja o lugar aqui. Há outros lugares em que eu me manifesto mais, sem mais cuidado, né? Bom, deixa eu tentar dar uma adiantada aqui. Então, ele cunhou esse termo do multinaturalismo como uma espécie de correlacionado com o animismo, porque, para os indígenas, o problema não é a alma. A alma é meio que a mesma em árvores, em europeus, em não europeus, em cachorros, em macacos. Quer dizer, a estrutura conceitual do subjetivo é a mesma em todos eles. O que muda é o ponto de vista, o que muda se eu tenho caçador, espírito, né? É quem eu classifico como caça, quem eu classifico como predador, quem eu classifico como espírito. O que muda são os referentes. O que muda é aquilo que é referido pela minha estrutura conceitual. Isso é que é a troca de pontos de vista, né? Você pressupõe um esquema conceitual, um esquema espiritual, que é parte de toda a natureza, quer dizer, todos os seres, humanos ou não humanos, têm essa estrutura conceitual ou comportamental, né? Não é necessariamente proposicional, ele desfaz essa ideia de que a gente tem que entender teoria como algo proposicional. Quer dizer, há toda essa estrutura intencional, ao mesmo tempo uma estrutura teórica, mental, que é presente em todos os seres, mas o que muda é aquilo que é referido por esses seres, porque eles percebem os outros seres. Na estrutura corporal, eles percebem esses outros seres de formas diferentes, que são os diversos pontos de vista. Então, ele cunha essa expressão multinaturalismo, que eu vou tentar me aprofundar um pouquinho mais nela, né? Assim, a etnografia da América indígena é povoada de referências ao que Viveiros chama de uma cosmopolítica que descreve um universo habitado por diversos tipos de atores ou agentes subjetivos, humanos e não humanos, deuses, animais, mortos, plantas, fenômenos meteorológicos, objetos, artefatos, todos munidos de um mesmo conjunto básico de disposições perceptivas, apetitivas e cognitivas, dito de outra maneira, todos possuidores de uma alma semelhante. Assim, os animais e os outros não humanos se veem a si mesmos como pessoas, logo, eles são pessoas. Os objetos intencionais têm, nas ontologias ameríndias, uma dupla face, uma face visível e uma face invisível. Eles constituem entre si relações sociais e estabelecem formas reflexivas e recíprocas na formação do coletivo. Assim, não se trata tanto de perguntar se o outro, o que é que o outro vê, né? Mas não se trata de perguntar se o outro vê, mas o que ele vê, né? A questão de atingir o ponto de vista do outro não é perguntar se o outro tem um ponto de vista, se ele tem uma alma, se ele tem uma intencionalidade, mas qual é essa intencionalidade desse outro, sabendo que esse outro não necessariamente é um outro humano, da espécie humana, vamos dizer assim, pode ser um outro transespecífico. Sobretudo, se ele nos vê como espírito, ou seja, como mortos, como presa ou como predadores. Que as almas sejam semelhantes não implica que elas partilhem o que elas veem. A tese ameríndia é que todos os seres partilham do mesmo esquema conceitual. No entanto, eles aplicam esse esquema a diversos referentes.
o modo como os humanos veem os animais e os espíritos é diferente da forma como esses, os animais, se veem a si mesmo, ou como os espíritos se veem a si mesmo, e da forma como eles veem os humanos. Aqui há um jogo interessante de troca de pontos de vista, o que constitui esse perspectivismo. Seria assim, bem interessante mergulhar nessa etnografia ameríndia, mas é um trabalho que eu estou criando coragem para fazer, porque é muita coisa, né? Mas é interessante, a gente já tem um pouco da depuração do que importa nessa etnografia no trabalho do Viveiros de Castro. Então, para uma filosofia da antropologia ameríndia, para um novo tipo de antropologia filosófica, até de cosmologia, já é interessante partir do trabalho do Viveiros de Castro. Então, há vários exemplos desse tipo de troca de perspectivas, né? De como o índio expressa como a cobra vê, como a onça vê, as experiências xamânicas do tornar-se onça, né? Daquela história do devir animal, de sentir-se como uma onça, sentir-se como uma águia, sentir-se como... Bom, todos os animais e os outros membros do cosmos são, dentro dessa metafísica ameríndia, intensivamente pessoas, virtualmente pessoas, não importando quais deles podem se revelar, ou melhor, se transformar em pessoa. A pessoa e a perspectividade, a capacidade de ocupar um ponto de vista no universo, tudo isso é uma questão de grau, de contexto, de posição, mais do que uma propriedade distintiva de uma espécie. Certos não-humanos atualizam essa potencialidade de um modo mais completo que outros. Se nada impede que um existente qualquer seja pensado como pessoa ou como aspecto de uma multiplicidade biosocial, nada impede que um outro coletivo humano não o seja. E aqui é outra questão dentro do pensamento ameríndio, porque eles são extremamente etnocêntricos. Ou seja, uma tribo é capaz de negar a humanidade à tribo inimiga. E aí é capaz de dizer, não, aquele ali não é pessoa. Né? Um semelhante da mesma espécie, quer dizer, um igual, né? Aquilo ali não é pessoa. Então, por um lado, há um movimento aí duplo, né? Que eles alargam a ideia de pessoa para toda a natureza envolvendo o não-humano, mas são capazes de negar o atributo de pessoa para a tribo vizinha que está disputando. Tá? O que mostra que o componente agonístico de disputa política, disputa territorial, da guerra, né? Existe toda uma filosofia da guerra dentro da filosofia política ameríndia, estudada pelo Pierre Clastres, a questão de que a guerra é necessária para evitar a constituição do império, o Estado seria a tentativa de converter a multiplicidade ao um, e toda vez que há o perigo da constituição do Estado, da redução da multiplicidade ao um, o necessário é fazer a guerra, né? Aquilo que o Pierre Clastres chamou de votar com os pés, que ocorre uma divisão nas tribos. Você está insatisfeito, você vai embora com o seu pessoal e funda uma outra tribo no outro lugar, evitando, assim, o contrário do que faz a tendência do Estado, né? Que seria essa figura política do pensamento ocidental, que tenta unificar o que há uma produção de multiplicidade de centros de poder dentro dessa população ameríndia. Então, você vê cada vez mais as tribos e diferenciações entre tribos. É claro que houve impérios aqui, né? Nós estamos falando aqui de povos, mais os povos amazônicos, né? Mas houve império como o Império Andino, houve império, o Império Maia findou no século IX, né? Depois de Cristo, mas assim, os povos ameríndios da Amazônia são povos que tem uma certa multiplicidade de formação de poder, e a chefia se caracteriza por ser uma chefia sem coação. Ou seja, você tem uma noção de poder que é diferente da noção weberiana de poder. Não significa que o chefe não tem monopólio da violência, ele não exerce nenhum tipo de coação. Não há uma coação física do tipo policial, como a gente tem, né? Pode ter coação de outra ordem, mas não desse tipo de coação como a gente tem aí. Assim, a estranha generosidade que faz com que os povos amazônicos vejam o humano escondido nas formas mais improváveis se redobra em um etnocentrismo bem conhecido nesses mesmos povos, que negam a humanidade, muitas vezes, às suas tribos vizinhas e aos seus próximos geográficos e históricos. Assim, em contraposição à suposta maturidade desencantada dos europeus,
que se acostumaram e se resignaram, são palavras do Eduardo, ao solipsismo cósmico da condição humana, adoçados pelo consolo da intersubjetividade intraespecífica, nossos povos exóticos oscilam entre dois tipos de narcisismo. Eles parecem confundir pequenas diferenças entre tipos muito semelhantes e parecem atribuir grandes semelhanças entre tipos muito diferentes, né? Então, como entender a lógica, né, se é que a gente pode falar em lógica, desse povo que, para ver as diferentes espécies como tendo a mesma alma e ver aquilo que é a mesma espécie biológica, ver como não tendo, naquele caso específico, não tendo essa alma. Bom, eu queria passar um ponto, que é a questão do xamanismo, né, que vai explicitar, de fato, o que é esse perspectivismo ameríndio e o que é esse multinaturalismo, né? No xamanismo, vem à tona todos esses aspectos da ontologia perspectivística ameríndia. O xamanismo ameríndio pode ser definido como a habilidade manifestada por certos indivíduos de atravessar as barreiras corporais entre as espécies e de adotar a perspectiva de subjetividades alo-específicas, com a função básica de administrar a relação entre estas e os humanos. Então, o que o xamã faz? O xamã ele é capaz de, por exemplo, de se tornar onça. E, sendo capaz de se tornar onça, ele é capaz de habitar ou ir para a aldeia das onças. E habitando ou indo para a aldeia da onça e falando a linguagem da onça e debatendo com as onças, ele é capaz de negociar nessa relação entre onças, né, que é o predador do humano, né? Nessa negociação de onças, ele é capaz de negociar quantas vidas humanas as onças vão poder pegar, né? Então, o xamã tem essa capacidade de, ao se tornar onça, ou ao assumir o ponto de vista daquilo que biologicamente, né, que tem um corpo diferente do seu corpo, ele é capaz de fazer uma negociação transespecífica, e aí nessa cosmopolítica ameríndia, né, em que todas as espécies têm que meio que negociar o que elas dão, o que é abatido, como é que elas... Há um mundo permanente de negociação, porque há um mundo permanente de predação, em que uns estão comendo os outros, né? Ora, vendo os seres não humanos como eles se veem a si mesmos, os xamãs são capazes de assumir o papel de interlocutores ativos no diálogo transespecífico. Eles são capazes de retornar dessas experiências para contar a história, o que os outros não são capazes de fazer. O encontro ou a troca de perspectivas é um processo perigoso e uma arte política, é um tipo de diplomacia. Como diz Viveiros de Castro, se o relativismo ocidental tem o multiculturalismo como política pública, o perspectivismo xamânico ameríndio tem o multinaturalismo como política cósmica. O xamanismo é um modo de agir que implica um modo de conhecer, ou melhor, pressupõe certo ideal de conhecimento. Tal ideal é radicalmente oposto ao ideal de epistemologia objetivista que foi assumido pela modernidade ocidental. Para os europeus modernos, a categoria de objeto constitui uma forma de telos do processo de conhecimento. Conhecer é objetivar, é poder distinguir no objeto aquilo que lhe é intrínseco, como propriedade intrínseca, daquilo que pertence ao sujeito que conhece. Conhecer é dessubjetivar, tornar explícita a parte do sujeito presente no objeto, de modo a reduzir essa parte do sujeito a um mínimo ideal. O sujeito, como todos os objetos, são vistos, ou os sujeitos são vistos também como resultado de processos de objetivação. O sujeito também quer se ver do ponto de vista do exterior, né? O famoso behaviorismo, por exemplo, em psicologia, né? Ou aquele duplo empírico do Foucault. O xamanismo ameríndio é guiado pelo ideal inverso. Conhecer é personificar, tomar o ponto de vista daquilo que deve ser conhecido para saber, na expressão do Guimarães Rosa, o quem das coisas. Somente sabendo o quem das coisas, você pode entender o porquê das coisas. A forma do outro é a pessoa e não o objeto. Assim, a personificação ou subjetivação xamânica significa uma propensão a estender a atitude intencional posta em questão por certos filósofos modernos da mente ou por certos filósofos da mente moderna.
conhecimento verdadeiro tem, por fim, a revelação de um máximo de intencionalidade através de um processo de adiscrição, de agenciamento, de um processo de adiscrição mesmo dessa intencionalidade, que é um processo sistemático, reiterado, e é um processo deliberado. Cada evento deve ser visto como uma ação, expressão de estados ou de predicados intencionais de um agente qualquer. Para a mentalidade moderna, a atitude intencional das práticas do senso comum, por exemplo, quando a gente não entende algo e explica de forma meio animista, isso é uma ficção cômoda quando a gente não consegue reduzir tudo a uma sequência de causas, né? No caso do pensamento animista, é exatamente o contrário. Né? Explicar é dizer qual é a intenção daquele estado de coisas, o que é o quem e qual é a sua intenção por trás daquele estado de coisas, daquele evento. Assim, enquanto para o que o mundo naturalista da modernidade europeia, para ele, um sujeito é um objeto insuficientemente analisado, a epistemologia ameríndia pensa que o objeto é um sujeito incompletamente interpretado. É necessário saber personificar, pois é necessário personificar para saber. Nas palavras de Eduardo Viveiros, o objeto da interpretação é a contra-interpretação do objeto. Trata-se sempre de atingir a forma de um espírito, de um animal, sob a sua face humana. Então, é compreender a face humana do outro. Né? Esse é atingir o ponto de vista do outro. O xamanismo é assim quanto arte política, tanto arte quanto política. Eu vou ao final. Dentro dessa cosmopolítica universal, quer dizer, que a natureza não é tanto pensada dentro dessa distinção natureza e cultura, onde há uma base de leis naturais de fenômenos que se repetem, e a cultura como essa pluralidade da qual a gente tem que, como pertencentes à cultura, nós temos que ter algum tipo de diálogo entre nós para não nos agredirmos, mas isso é estendido para toda a natureza, toda uma negociação permanente com a natureza, porque a natureza é entendida ela também como pessoa, ela tem um ponto de vista humano, ela tem uma face humana que não nos é visível, e aí essa coisa, né? Eu não posso ver que o outro que aquela árvore no fundo é um ser humano. Que é um humano, é gente. Né? Eles não usam a categoria do humano, né? É muito complicado, porque, na verdade, não existe o conceito do humano. Quando os índios tentam conversar com os antropólogos, que não conhecem bem a linguagem dos índios, os índios não conhecem bem a nossa linguagem, eles dizem, é gente também, isso aí é gente também. Né? É assim que, mais ou menos, eles tentam resumir, é gente também. Né? Bom, concluindo, então, o perspectivismo e o naturalismo ameríndio nos levam a implodir com a nossa concepção de humanismo, que consiste basicamente em fazer coincidir a humanidade moral com a humanidade biológica. Pois ali, onde toda coisa é humana, em verdade, o humano é toda outra coisa. A condição comum de homens e animais não é, para o pensamento ameríndio, a animalidade, mas a humanidade. Como mostram as mitologias de especiação ameríndias, os não-humanos são antigos humanos e não... os não-humanos são antigos humanos e não os humanos que sejam antigos não-humanos. Né? A nossa é evolucionista, né? O não-humano para humano, mas deles é o contrário. Né? Tudo era humano. E aí as especiações são metamorfoses, são transformações. Se o multiculturalismo ocidental vê a humanidade, vê a humanidade como essa pluralidade cultural sob um fundo animal, que é exatamente esse fundo animal é ocultado pela cultura, mas que nós já estamos no fundo animais, o pensamento indígena conclui ao contrário, que tendo sido uma vez humanos, os animais e os outros existentes cósmicos continuam, lua, sol, continuam a sê-lo, mesmo se eles o são de uma maneira menos evidente para nós. Então, obrigado.